Mecânica Quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Bora lá para a nossa segunda aula da segunda semana. Então até agora a gente, no último vídeo, né, nós terminamos a parte de teoria de perturbação, independente do tempo, sem degenerescência. Então, o próximo passo, de certa forma, é a mesma coisa agora com degenerescência, mas a gente vai ver só a partir da semana que vem. Então, no meio desse tempo, né, na segunda semana, a gente vai ver um cara um pouco à parte, que é o que a gente chama de método variacional. Aqui provavelmente vai ficar com uma ideia que, assim, que ele não é tão interessante quanto os outros, né? Mas realmente é a gente não vai, porque a gente não vai usar tanto, especialmente a gente só vai usar aqui, não vai usar depois, igual os outros. Os métodos perturbativos a gente vai usar o resto do curso. Mas ele é bem relevante, né? Principalmente em termos de fisicoquímica. Então, a gente vai discutir um pouco aqui. O lugar onde tem um texto sobre ele mesmo é no livro do Schiff, né? Mas o que a gente vai precisar é o que eu vou falar aqui. Se você quiser dar uma olhada, pode olhar lá. Então, hoje, a gente vai falar nesse vídeo sobre o método, a ideia, e usar ele em conjunto com a teoria de perturbação que a gente já viu, né? Esse aqui é um esqueminha que, por construção, o método variacional sempre vai dar um resultado melhor que a teoria de perturbação em primeira ordem, né? Na primeira aproximação, por construção. Então, se a gente seguir esse roteiro, a gente vai falar na segunda parte. Então, primeiro vamos começar a falar qual a ideia do método. O que é o método variacional? A ideia é essa daqui. Primeiro, para que ele serve? Vamos entregar logo. Ele é um método muito bom para você descrever o estado fundamental do sistema, mas só o fundamental. Esse é, digamos, por isso que a gente não vai usar tanto ele. Mas isso, digamos, em fisicoquímica é muito importante. Não é do jeito que a gente vai fazer aqui, né? Lá tem parte computacional, muito mais sofisticado. Você vai usar os métodos, a Rutherford, sei lá o quê. Mas a ideia é a mesma, a gente vai falar aqui. Mas quando você vai lidar para um átomo, né, você quer achar, na verdade, a função de onda do átomo. Então, vamos dizer assim, como um todo. O que você chama de átomo é o estado fundamental daquele sistema. Ou você fala assim, átomo de hidrogênio é o estado fundamental do átomo de hidrogênio. Seria aquele estado N igual a 1, L igual a 0, N igual a 0. Aqui na a gente consegue resolver exato. Né? Aqui a gente não... qualquer outro átomo que não é o hidrogênio não consegue resolver exato. A gente vai resolver o hélio usando essa aproximação. Isso daqui a 2 vídeos. Método variacional vamos ter 3 vídeos sobre método variacional. Esse mais 2. Por que você está falando que só para acabar esse parênteses do átomo? É porque qualquer estado de um átomo, ele é instável, né? Então, o átomo depois ele vai emitir fóton e vai voltar para o estado fundamental. Geralmente, quando você fala de átomo, você está falando do estado fundamental. Então, ele é muito bom para isso, para determinar essa função de onda. Porque é importante saber a função de onda, né? Para você, digamos, um átomo, para você tirar todas as propriedades, né? Saber a distribuição eletrônica, para saber as propriedades lá que ele tem, para a parte mais, digamos, voltada para a física ou química. Mas vamos lá. O que é o método em si? Eu falei. Suponha que você tem um problema de estado ligado. Tem seu sisteminha, seu hamiltoniano, o alto estado de energia está aqui.
Esses caras são base ortonormal. Beleza, isso aqui é padrão. A questão é, suponha que você tem um estado qualquer, né, que ele faça sentido físico nesse sistema. Quer dizer, o que significa ele ser, o que eu escrevi fisicamente aceitável, é que ele obedece condições de contorno, né? Digamos, essa função, isso aqui, quando você representar com uma função, né, tem que ser uma função que vai a zero rapidinho, lá nos infinitos. Basicamente, o que você espera, né? Se o estado é ligado, essa função de onda tem que morrer, ela tem que ser confinada, né? E propriedades que tem que cair do jeito que você espera que ela caia para o seu problema. Então, vamos supor que você pelo menos consegue estimar isso. Então, se você tem um estado que é ok, que faz sentido, quer dizer assim, o seu sistema pode ter pode estar num estado parecido com aquilo, então esse vetor você pode imaginar que ele faz parte do seu espaço de Hilbert. Ele é um estado fisicamente com sentido, né? Ele é aceitável, o seu sistema pode ser aquilo. Então, se isso for verdade, esse vetor pode ser escrito em termos dessa base de estado de energia. Então, simplesmente fazendo isso, esse coeficiente aqui, a soma tem que dar 1, o quadrado tem que dar 1, porque a probabilidade de se medir o cara com energia e tal, por aí vai. E daí? Então, se você tem um sistema nesse estado, que em qualquer estado, estou dizendo de certa forma, qualquer coisa que faça sentido físico, você calcula o valor médio da energia, você vai fazer esse braquete, então vai ser a soma desse Bra, desse ket. O Bra eu botei soma em M, então aqui é CM estrela, porque é o conjugado, aqui soma N desse daqui. Então fica essa sominha aqui. Você está expandindo em alto estado de energia, esse aqui é o hamiltoniano, então esse aqui é um alto valor, alto vetor, desculpa. Então atua aqui, saiu alto valor, ficou isso, braquete MN é delta NM, a base ortonormal, então o resultado é esse. Qual a importância? Isso aqui que redefine já o método. O que é importante é que, dependendo do vetor que você bota aqui, o valor médio de energia, no final ele é essa soma, é óbvio, você já sabia que era isso, né? Ele é maior ou igual que a energia do estado fundamental. Ele só é igual à energia do estado fundamental se for o estado fundamental, né? Então o C0 vai ser 1, aqui vai ser o E0, e pronto. Qualquer outra coisa, porque você tem que lembrar que a soma desses caras tem que ser igual a 1. Então aqui você vai ter termos que têm energia maior do que 0. Se não for o estado fundamental, quando você tirar esse cara daqui, quer dizer, vamos supor assim, estimar que ele não está no estado fundamental, vamos imaginar assim, que todos os caras estão perto, ou energia perto do primeiro estado. Então aqui seria, vamos supor que aqui eu boto o E1, se eu tiro aqui da soma esse soma desse N ao quadrado é 1, então daria o E1. Então sempre uma energia pelo menos maior do que o E0. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos óbvio isso daqui. Então, se esse resultado é maior do que a energia do estado fundamental por construção, independente do que seja psi, a gente determina o método assim, né? Para você achar ou estimar, né, que é o estado fundamental e o alto valor dele, né, essa energia do estado fundamental, a gente vai pegar, chutar né, uma função teste, eu vou chamar esse cara de função teste, um psi, que eu vou inventar. E nele você vai colocar um conjunto de parâmetros contínuos, né, que vão, digamos, ficar soltos. E vai fazer essa conta. Esse resultado daqui vai ficar uma função desses parâmetros contínuos. O que eu sei disso? Eu sei que esse resultado é maior do que a energia do estado fundamental. Então, o resultado que eu vou encontrar vai ser maior e vai ser função desses parâmetros. Aí eu vou tentar minimizar essa função dos parâmetros. O menor valor, o valor dos parâmetros que minimiza essa função vai me dar uma melhor estimativa que eu tenho, né, para esse estado fundamental. Legal! Bem louco! Empolgante! Eu vou, digamos, esquematizar isso aqui. Então, suponho que seria eu botei função em aspas porque eu estou trabalhando com estado, né, com arbitrário, né, assim, um ket, né, não é uma função de onda ainda, mas eu vou trabalhar com função de onda. Então, seria um negócio mais abstrato. Então, suponho que você tem, isso que eu quero dizer, né, botei um alfa aqui, eu estou simbolizando alfa, eu sempre vou usar um parâmetro, mas a priori pode ser vários parâmetros. Aí que o cara lá da fisicoquímica vai ter aquelas bases gaussianas, sei lá o que eles fazem com aquilo. Eles têm vários parâmetros. Aqui, digamos, vamos supor que você tem um parâmetro. Então, vamos calcular aquele valor médio de energia para essa função, ou para esse estado, né, que tem esse parâmetro arbitrário. Aqui eu botei embaixo, está dividindo, porque dependendo se for um negócio meio confuso, você nem normalizou. Se ele tiver normalizado aqui é 1, né? Se não tiver normalizado, tem que dividir por ele. Então, o que é isso? Isso daqui é essa conta. Então, você dá a função
calcula isso. Aqui você vai integrar em todo x, né? Então o resultado não tem x. O que sobrar daqui é uma função, isso que eu quis dizer, o que sobrar aqui é a função desse parâmetro que você introduziu, esse parâmetro contínuo. Isso necessariamente é maior do que a energia do estado fundamental. Então, para achar esse psi-alfa que descreve de forma adequada, ou a melhor forma que eu posso escrever no estado fundamental em termos desse psi-alfa, é achar o mínimo dessa função. Então, o mínimo eu vou ter necessariamente o mais próximo possível da energia real, né, do estado fundamental. Então, você vai achar o mínimo, né? Vai derivar esse cara a zero, quando derivar tem que ser positivo. Vai impor isso, vai achar esse alfa mínimo. Então, esse alfa mínimo deve ser um bom valor. Na verdade, esse alfa mínimo, esse f em alfa mínimo, é o melhor resultado que você pode ter para o estado, para a energia, né, do estado fundamental, usando a função que você, usando o teste que você determinou. E se você tem, uma vez que você determinou esse valor, alfa mínimo, você volta aqui e substitui. Né? Então você tem essa função de onda que, de todas as funções testes, né, quer dizer, dessa categoria de função teste, que é essa função com esse alfa solto, quando você bota alfa esse valor, ele te dá o melhor resultado possível para essa escolha dessa função teste. Então aqui você tem uma estimativa, uma ideia do que seria o seu estado fundamental, né, o valor dele. O valor da energia em si não é tão relevante, porque você pode mudar, ter essas diferenças de energia. Mas você tem o estado, né? O estado sim, o estado legal. Então, um comentário que eu estava esquecendo, botei quase aqui nos 45 segundos do tempo, é que, obviamente, quanto mais próximo do seu tempo, vamos supor que você veio uma luz em você e você está chutando muito bem. Né? Então, quanto mais próximo esse seu chute, essa função teste, for da função de onda real, geralmente esses problemas nem têm uma função analítica, né? Se for um átomo, uma coisa complexa, nem tem isso. Mas quanto mais próximo for, mais próximo aquele resultado vai dar da energia de verdade. Né? E como pelo menos você não dá um chute tão ruim, essa aqui é só um comentário para você não dar um chute muito tosco. Né? Você sabe que todo estado fundamental, ele não possui zeros. Se você não sabe, deveria saber, mas que se você estava acompanhando durante o começo da pandemia, né, nossos encontros, a gente falou isso lá, isso se chama o teorema do nó. O estado fundamental, a função de onda nunca zero. Então, pelo menos essa informação você já tem. Então, quando você for inventar o seu chute, não bota uma função que zere, porque você já está muito longe. Não é que o método sempre vai te dar uma função. Né? Então, você vai ter o melhor resultado possível para aquela função. Mas essa não é uma boa função, né, para você chutar. Então, leva isso em conta quando você for fazer chutar o seu... Chutar não, onset, né? Que é o termo chique da coisa. Quando você for fazer o seu chute. Vantagens do método variacional, né? A priori, você pode inventar qualquer função e tentar estimar, né? Então, é muito... Por aí vai, né? E outra coisa é que se você combinar... Aqui tem certo problema, estou comentando desvantagem. Né? O problema aqui é que qualquer chute é bom. Ou melhor assim, qualquer chute está valendo. Né? Mas então você fica às vezes, dependendo, meio cego, né? Chuta o quê? Então, você não tem muito critério. Mas esse segundo ponto, essa forma um critério que a gente vai falar daqui a pouco. É que quando você combina esse método variacional, com a perturbação independente do tempo, caso não degenerado, e tem que ser o caso não degenerado, por isso que eu já botei o método variacional aqui, porque o estado fundamental é sempre não degenerado. Então, o que a gente já sabe já serve aqui. Ele sempre vai dar um resultado melhor que o método só a perturbação. Né? Então, o método variacional ele melhora a perturbação, pelo menos em primeira aproximação. Agora, como ele faz isso, eu vou falar daqui a pouco. Só antes, deixa eu falar a parte ruim. É que parte ruim do método que serve para o estado fundamental. Então, geralmente, que a gente está acostumado em mecânica quântica, que fez nossos problemas, o estado fundamental, às vezes, pode ser meio sem graça. Mas não é. Digamos, no sistema atômico, no molécula, sei lá o que, você quer saber isso, exatamente isso. E o outro aqui que você fica realmente perdido, né? Que o resultado depende muito do chute dessa função teste, né? Então, escolher essa função teste é uma arte, quase. Por isso você tem um monte de base que trabalha em fisicoquímica. Quem manja essas coisas, eu não sei. Mas bora lá. Agora, como a gente junta... Deixa eu ver, já tem... Mas vai ficar muito grande, né?
Quando a gente junta método variacional com teoria de perturbação, é dessa seguinte forma aqui. Isso aqui é bom que dá um guia para como você vai fazer o seu chute. Então, suponha que você tem um problema padrão perturbativo. Aqui eu omiti o lambda porque eu achei que fica muita anotação. Na verdade, nem poderia ter colocado. Mas aqui seria o lambdazinho, mas você entende que esse cara é pequeno. Que, digamos, o lambda é absorvido no V. Então, você tem o seu problema, sua hamiltoniana é dividido em dois pedaços, onde esse H0 você sabe resolver, e você tem, beleza. Lembra que na própria teoria de perturbação, ela só faz sentido se o seu problema completo obedece o mesmo condição de contorno do seu problema, digamos, reduzido ou não perturbativo, só para H0. Então, esse psiN aqui, zero, no caso do estado fundamental, o 0, 0, o zero índice zero, ele obedece condições de contorno do seu problema completo, né? Dentro daquele contexto de perturbação. Então, ele é um candidato a chute, a função teste. Isso a gente vai usar ele. É essa a ideia de juntar. Então, eu vou pegar o meu estado fundamental, aqui o zero com índice zero, e vou acrescentar nele, modificar ele, né, acrescentando da ajeitar aqui na cadeira, torto. A gente vai acrescentar nele, aqui fora também, um parâmetro contínuo. Então, vou chamar esse aqui meu psi alfa. Aqui só um jeito que eu inventei para anotação, né? Seria, então, o nosso estado fundamental do cara não perturbado com esse parâmetro alfa. Aqui é só um jeito para dizer que quando esse alfa tem um certo valor específico, digamos zero, ele recupera esse meu caso, esse meu psi 0, 0. Eu quero dizer assim, eu peguei esse daqui, meu estado fundamental do cara não perturbado, e acrescentei um parâmetro nele. Mas quando esse parâmetro é alguma coisa, digamos que eu botei zero, no exemplo não necessariamente é zero, depende de como você constrói. Mas, assim, quando ele é algum valor específico, ou se você tiver vários parâmetros, né, quando eles assumem certos valores específicos, você recupera o outro. Então, isso quer dizer assim, que esse chute aqui zero, o estado fundamental do seu problema não perturbado, ele é uma possibilidade de função teste, né, quando esse parâmetro alfa tem um certo valor. Só isso que eu queria marcar para você. Mas a gente vai deixar solto, então ele pode assumir outros valores, por isso que o resultado vai ser melhor. Então, bora lá. Acho que você entendeu essa lógica. Depois a pergunta, manda lá no mural, na aula 5, né, e tal. Então, vamos fazer essa conta para essa escolha. Então, aquela nossa função alfa é essa continha aqui, valor médio da energia, né? Se não está normalizado, você divide por isso, está normalizado aqui, não tem problema. Mas a questão é que o nosso H, ele é H0 mais perturbação, mais V. Então, tem esses dois termos. E você vai fazer a conta. Agora, aqui é o comentário legal. Lembra que, digamos, se eu escolho esse parâmetro, vamos supor que zero, esse aqui seria, eu estaria usando como função teste o próprio estado fundamental do problema não perturbado. Então, se você faz para esse valor, então aqui virou esse estado fundamental, estado fundamental. Se você for lá, esse daqui é o estado fundamental do cara não perturbado, esse segundo termo é o valor médio da perturbação no cara não perturbado. Então, é a primeira correção da teoria de perturbação. Então, quando você faz esse alfa para esse valor que recupera o caso, digamos, sem perturbação, essa conta te dá exatamente a energia em primeira aproximação na teoria de perturbação. Então, quer dizer, que eu escolhi, eu disse que esse valor quando alfa é zero. Então, quer dizer assim, necessariamente, o método variacional, ele recupera a teoria de perturbação para esse parâmetro, para essa escolha do valor do parâmetro. Mas ninguém disse, a priori, eu não sei se esse valor é o mínimo de f. Então, se o mínimo de f for outro valor, consequentemente, o método variacional está me dando um resultado melhor. Quer dizer, ficar aqui, talvez fique mais claro para você. Quando você escolhe esse parâmetro zero, ele te dá, aqui seria o estado o E0, usando a teoria de perturbação em primeira aproximação. Mas esse resultado que a gente viu, se ele for, provavelmente ele é maior ou ele é maior ou igual do que o valor mínimo da função, porque isso aqui é simplesmente a função num valor específico, para alfa igual a zero. Se o alfa mínimo não for zero, então o mínimo é menor. Mas eu já sei que o mínimo dessa função ainda é maior do que o resultado real. Isso quer dizer que esse aqui é o resultado variacional, esse aqui é o resultado da teoria de perturbação. Então, pelo menos em primeira aproximação, o método variacional é sempre melhor que a teoria de perturbação. E outra coisa que a gente aprendeu aqui, que eu nem falei,
até porque por lá acho que não tinha nem como ver, é que a teoria de perturbação em primeira aproximação, repare, ela sempre dá um valor maior, pelo menos para o estado fundamental, né? Ela sempre dá um resultado maior do que o resultado real. Então você sempre está calculando por cima. O variacional abaixa um pouco ele, mas ainda está por cima. Essa é a lição aqui. Então o método variacional sempre resulta em um resultado melhor ou igual se aquela escolha for exatamente o mínimo. Isso nunca vai acontecer. Então, o jeito de você pensar a nossa abordagem aqui, o que você fez, né? Quando você trocou aquele seu estado fundamental, quando você está tratando o seu estado fundamental com o seu estado fundamental, faltou parênteses aqui, né? O seu estado fundamental não perturbado com parâmetro, de certa forma, o que a gente está fazendo é que a gente está estimando que a gente está considerando que o estado fundamental do nosso problema, quando a gente considera que o estado fundamental é isso, com um certo valor de alfa que minimiza, né? É como se você estivesse substituindo essa perturbação. Então, assim, não, o meu problema é esse daqui, mas essa perturbação a gente pode, digamos, sumir com ela, e o que representa essa interação eu estou escondendo aqui, no cara não perturbado, mas mudando os parâmetros que aparecem nele. Isso a gente vai ver em exemplos, os exemplos ficam mais claros. Então, é como se eu estivesse fazendo o cara sem a perturbação, mas efetivamente a perturbação estivesse mudando os parâmetros. Por exemplo, quando você pegar um parâmetro explícito, né, aqui vai ter uma coisa, parâmetros que tem digamos, aqui tem um potencial também. Né? Então você mexeu, você modificou a energia potencial do cara não perturbado e ela está, digamos, simulando o efeito da perturbação. É mais ou menos essa a ideia. Mas esse final eu acho que vai ficar mais claro no exemplo. Mas acho que deu para entender. Né? A ideia da teoria de perturbação, você dá um chute, um parâmetro solto, no final o seu valor médio de energia vai ser função desse parâmetro solto. Você sabe que por construção esse valor médio é maior do que o valor do estado fundamental real, então você minimiza esse cara. Então você vai achar o mínimo dessa função, vai te dar, dentro dessa estimativa, desse seu chute dessa função, no teste, né, ele vai te dar o melhor valor possível para o estado fundamental, logo a melhor função de onda possível para o estado fundamental. E é isso. Eu achei que ia ficar mais curto. Né? Mas os outros dois são mais curtinhos ainda. Então, o método variacional é só isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa me pergunta. Até o próximo aí. Falou e fui. O próximo episódio será